por favor. Bom, professor, eu acho que você já respondeu parte da minha pergunta, mas eu vou formular ela e, se eu puder completar. Como seria possível desenvolver a aceitação dessa dualidade entre amor e ódio desde a formação básica, de uma maneira menos hipócrita? É complexo, é complexo. Eu acho que é um esforço. Eu sei como professor o que não deve ser feito, talvez melhor do que o que deve ser feito. Eu acho que os professores, de alguma forma, reforçam toda a gama, todos nós professores, reforçamos toda a gama de preconceitos. Um conselho de classe, saibam os alunos, é um show de falta de ética. Comenta-se a vida privada dos alunos. Fulano foi uma... Mas também a mãe bebe, que é uma coisa, né? E se traz à tona sem caridade alguma, sem compaixão budista ou caridade católica, nada, né? Fulano é assim, mas o pai, você já viu o pai dele? Você já viu o pai dele, né? E outra, ou seja, os adjetivos qualificativos mostram que os professores fazem parte de um sistema e que compartilham em parte deste mundo e reforçam. Quando um aluno lê com gagueira, o professor sorri. E os alunos sentem no sorriso dele a deixa para poder praticar mais bullying contra aquele que está, por exemplo, tendo esses problemas ou de dislalia ou de qualquer outra coisa. Ou seja, a primeira tarefa da educação seria libertar os professores de seus preconceitos. Nós nunca tivemos uma sociedade ou um ser humano liberto de preconceitos. Mas é um esforço permanente. É um esforço de, pelo menos, eu reconhecer este preconceito e trabalhar com ele. É um esforço quase psicanalítico. Então, eu diria que para a sala de aula, para o livro, é trazer à tona isso e parar de fingir que as pessoas são todas democráticas, que não têm distinções de renda, que elas vivem absolutamente de forma harmônica, se eu crio um sistema que é a escola, que é classificatório e diferenciador de mérito, onde uns são melhores do que outros e outros são taxados de burros, incompetentes, preguiçosos, ou o pior de tudo, esforçados, que é a pior coisa que se diz de um ser humano. Esforçado quer dizer, é uma capivara, mas é simpático. Fica lá sentadinho, deixando os carrapatos sugando seu sangue, é uma capivara, mas é esforçado, ou pior, limítrofe. Ele dá tudo de si a nível de ser humano enquanto gente, pessoa, né? Mas ele não consegue ir adiante. Então, há uma educação a fazer em todos os lados, em todos os sistemas. Ela está presente em pessoas as mais variadas. Tivemos um presidente do Brasil, que eu não vou citar o nome, que veio antes da atual, que foi à África, e foi a Windhoek, capital da Namíbia, e disse uma coisa muito interessante. Windhoek é uma cidade estranha, porque foi feito por alemães na África, e tem casinhas triangulares, com telhado para neve, tal como Campos do Jordão, na hipótese de vir a nevar um dia, já estão preparados para essa hipótese, e com gerânios na janela, e nosso presidente disse, é um país tão arrumado e tão limpinho que nem parece África. Isso não veio de um pensador conservador e reacionário. Veio de um militante de origem sindical, que eu não vou identificar o nome, que não seria ético. Significa, neste caso, que o preconceito é uma espécie de câncer com metástase por todo lado. E ele nos atinge. Reconhecê-lo é o primeiro passo. E saber dessas diferenças. E saber que este mundo trata identidade a partir dessa diferença. Então, que realmente isso é muito difícil. Como foi dito na pergunta anterior, que eu não desenvolvi, foi dito que o Brasil é irônico. Eu acho que sim, mas eu faria uma distinção. A ironia é muito urbana e racional, porque a ironia utiliza uma metáfora, ou um eufemismo. Enquanto que o Brasil é mais notadamente, como se disse, da chalaça e do deboche, que é direto. O debochado diz, olha aquela gorda, e o irônico diz, salta, Free Willy, venha, vai perder. Ou seja, ele utiliza uma metáfora intermediária. A ironia, em geral, é urbana e racional. E ela causa ódio porque a pessoa entende depois. Ela chega à casa, Free Willy, agora ela entende. Ou pergunta para o filho, quem é essa tal de Willy que se tem que libertar? Ou seja, neste caso, nós somos adeptos muito mais do deboche. É uma forma de violência. Mas eu sempre vi, e defendo isso, que o humor, especialmente contra os poderes constituídos, é uma estratégia política. O humor é uma maneira de dizer que o rei está nu. O humor é uma maneira de dizer que você não concorda com aquilo e demonstrar o ridículo
de um sistema. O humor é quase uma obrigação política às vezes. Eu adorei uma charge que saiu há pouco num jornal, em que 2 deputados comentavam: garantimos ao eleitor que o novo imposto sobre a saúde, o novo CPMF, seja o nome que ele tiver, irá inteiro para a saúde. E o outro completa, tim-tim por tim-tim. E aí a cena seguinte, eles num iate com champanhe. Saúde, o outro tim-tim. Né? Ou seja, esta é uma ideia boa de humor contra poder constituído e um ódio justo e justificado contra gente corrupta. Ou seja, é uma maneira de você desnudar o rei e mostrar que ele está nu, como na parábola da roupa nova do rei. Isto é uma obrigação. Quando é que eu sei qual é o limite do humor ou quando ele é danoso? Exatamente quando ele fere, não quem contém o poder, mas quem está abaixo ou quem é igual, que são os alvos preferidos deste humor, dessa chalaça. Então, voltando à questão e complementando a anterior, primeiro passo da sala de aula não é se tornar politicamente incorreto. É uma herança americana terrível essa ideia. Não é passar a dizer, ao invés de Branca de Neve e os 7 anões, a Caucasiana e os 7 indivíduos verticalmente específicos. Não é traduzir por eufemismo, litotes, essas coisas, não. É genuinamente professores, alunos e direção começarem a dizer abertamente quem somos nós e o que nós queremos, identificando os preconceitos que cada um tem e dizendo, ninguém deve se orgulhar do preconceito e não é direito de ninguém ter um preconceito e se orgulhar dele. É um defeito que deve ser superado. Outra questão está aqui, por favor.